Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo aqui no canal Pedrosa Previdente. Antes de nós irmos a esse importante tema, vou pedir que você aproveite a ocasião que você está aqui, se inscreva no canal para você receber os nossos conteúdos e com certeza você vai ter muito mais elementos para tomar as decisões que afetam você nas demandas previdenciárias. E vamos direto ao assunto. Muito bem, então vamos com essas palavras aqui, com essa galera que está aqui comigo aqui, vamos enfrentar o nosso tema. Como eu falei, vou repetir, a revisão da vida toda, não, a revisão, eu elenquei aqui 11 pontos que é para quem já é aposentado de olhar e verificar se enquadra em alguma situação dessa e é possível fazer a revisão. Para quem está aí caminhando o benefício, também é necessário você dar uma olhada nessa, porque aí você já faz a coisa certa, você já vai instruir o processo para não precisar fazer a revisão depois. Para quem já tem processo judicial, é possível, se não pediu algum dos itens que eu vou colocar aqui, é possível pedir também, depois que termina o processo judicial, que é implantado o benefício, pode ser feita uma revisão. A primeira questão de toda aqui é em relação a qual é o tempo que eu tenho para fazer essa revisão para quem já é aposentado. Então o prazo é de 10 anos e esses 10 anos é contado do primeiro recebimento, do primeiro dia seguinte ao dia que você recebeu. Eu recebi hoje o primeiro pagamento, começa a contar amanhã. Só que saiu agora, dia 27, dia 27 ou dia 17, saiu agora uma decisão da Turma Nacional de Uniformização, né? Foi dia 17, né? Saiu uma decisão, a Turma Nacional, dizendo o seguinte, olha, que esse prazo é contado se o segurado, se o aposentado fez um pedido de revisão dentro desse prazo, esse prazo de 10 anos se renova. Que louco, né? Tem umas decisões assim que eu fico pensando. Mas é assim, a pessoa se aposentou agora em 2000, vamos imaginar que se aposentou em 2020, tá? Então, qual é o prazo que ela tem para se aposentar? Para fazer uma revisão de 10 anos, seria até 2030. Mas, se com 5 anos ela fazer um pedido de revisão que foi negado, então esse prazo de 10 anos se renova. Que louco, né? A pessoa se aposentou em 2000, vou dar outro exemplo. Em 2005 ela fez um pedido de revisão que foi negado. Então, ela teria mais 10 anos contado de 2005. Então, seria 2015. Só para ter uma ideia, assim, desse processo. É uma decisão boa pra caramba, porque possibilita, se a pessoa fazer alguma revisão e o INSS negar, ele abriu um prazo novamente, tá? Muito bem, esse é o prazo. Agora, o que nós temos aqui são 7 pontos que se referem ao tempo. Ou seja, quanto maior tempo eu tiver, quanto maior tempo de serviço eu tiver, maior impacto vai dar na renda mensal inicial. Porque no fundo, o que todo mundo quer quando faz uma revisão é melhorar a renda mensal inicial do benefício. O que todo mundo quer é definir isso aqui, o valor, né? O valor aqui, o valor do benefício. Então, o tempo, quanto mais tempo eu tiver, mais reflexo vai alterar a forma de cálculo e eu vou ganhar mais. Então, a primeira coisa que a gente sempre lembra que você pode aumentar é o tempo rural. Muita gente tem a origem na roça, muita gente trabalhou em regime de economia familiar, mas não faz o pedido de rural. E o detalhe é o seguinte, por que coloquei o rural ali? Porque o rural, ele é considerado, tem uma decisão do STJ que considerou a possibilidade de solicitar tempo mesmo antes de 12 anos, porque o INSS já reconhece dos 12 anos, né? Se tiver os documentos, ele vai reconhecer dos 12. Mas agora tem a possibilidade de você reconhecer, eu vou colocar aqui 8, né? Dos 8 até os 12 aqui, ó. Então, se você já tem um período rural reconhecido, provavelmente seja dos 12. Então, você pode pedir dos 8, dos 9, dos 10. É claro que tem que ter a documentação. Mas se já foi reconhecido um período dos 12 até os 14, dos 12 até os 18, por que você não seria antes? Então, aí você pode retroagir essa decisão. Outro tempo que tem é o do menor aprendiz. Então, se trabalhou o menor aprendiz, mesmo que não havia remuneração, mas aquele produto que era realizado como menor aprendiz era vendido pela instituição, então nesse caso é reconhecido também
esse período como aprendiz, tá? Sem carteira assinada. Você teve período sem carteira assinada? Você trabalhou e não foi reconhecido? Então, é muito importante que você verificar. Muitas vezes, como é que eu provo isso? Mesmo que tenha sido lá atrás, não tem problema. Vai fazer uma justificação administrativa, vai juntar um início razoável de prova, um início de prova, e aí com testemunha vai comprovar esse período sem carteira. É possível, mesmo que tenha sido lá para trás. Vou dar um exemplo. Tá? Tem uma vigilante, né, que a gente encaminhou o processo dela, e ela tinha um período que ela trabalhava como empregada doméstica, como cuidadora, né, de crianças, né, cuidadora de crianças. Então, ela trabalhava numa casa que tinha crianças pequenas, recém-nascido e tal, que ela cuidou desde pequena. Não era pouco tempo não, hein? Era assim cerca de uns 12 anos que ela trabalhou na casa. E aí o que aconteceu? Depois ela foi atrás, ela tinha a declaração das pessoas, da família, que declarou para ela que ela trabalhava, porque ela era muito querida, ela era considerada quase que da família. E aí qual foi o outro indicativo de prova? Foi as fotografias. Porque como as crianças estariam fazendo aquela festinha de aniversário, e aí ela sempre estava na foto, né? Porque ela era muito querida, então batia um monte de foto e lá tinha aquela foto que ela estava lá. Né? Então aquela foto, tinha uma foto de, vamos imaginar, a criança com 5 anos, depois com 6, depois com 7, depois com 8, e ela estava lá. Então aquilo era um indicativo. E na foto tinha outras pessoas que serviam de testemunha. Então ela é uma testemunha bastante bastante consistente, porque é uma testemunha que estava presente nos atos lá e sabia dizer. Outro exemplo que eu posso dizer é também uma pessoa que era auxiliar de fotógrafo, um outro vigilante que era auxiliar de fotógrafo, e ele começou como aprendiz lá, como auxiliar, e ele batia foto de casamentos e batizados. E aí o que ele tinha? Muito foto de casamentos e batizados. E apesar que ele não tivesse na foto, ele não estava na foto lá porque ele era fotógrafo, mas tinha as pessoas do casamento. E aí você perguntava para as pessoas do casamento, quem foi que bateu essa foto? Foi o fulano de tal. Aí ele bateu a foto, foi ele que era o fotógrafo. Né? E eu casei no dia tal e ele que estava lá batendo as fotos lá. Né? E ele era auxiliar do fotógrafo tal. Então, você veja que período sem carteira assinada, você deve raciocinar muito bem para poder ir atrás, mesmo que aparentemente você diga, mas eu não tenho nenhum documento. Então, você tem que raciocinar, pensar, verificar indicativos de prova. Não é aquela coisa escrita, tal, mas são indicativos de prova, a exemplo das fotos, como eu citei aqui. Você trabalhou também com um período especial? Período especial que não foi reconhecido, né? Muitos trabalharam como vigilantes, mas trabalharam em outros períodos que têm insalubridade. Então, pode ir atrás de juntar insalubridade e periculosidade junto para você poder juntar mais tempo. Né? Também tem o tempo que você trabalhou como contribuinte individual. Contribuinte individual, né, que a gente fala, o cara tinha uma marcenaria, o cara tinha uma mecânica, o cara tinha tinha uma chapeação. Ou seja, mesmo como contribuinte individual, né, na condição de especial, você pode contar, até eu coloquei aqui, contribuinte individual. Então, você pode contar o tempo comum, se você pagou, recolheu como contribuinte individual, mas a sua situação era especial, significa que você pode brigar para converter esse tempo e ter mais tempo comum. Tá? Ou então, se você tem tempo especial, para você juntar mais esse tempo especial aqui. Tá? A mesma coisa serve do autônomo, que se você trabalhou como autônomo, é possível recolher, tá? E se você é contribuinte individual e recolhia e deixou de recolher, também pode recolher o valor atrasado, tá? E aí tem um detalhe seguinte, o auxílio-doença. Então, a outra opção aqui, outra situação, é o auxílio-doença, porque o INSS, até hoje o INSS, agora com a alteração que houve do decreto 3048, né? Estou aqui com o decreto 3048, as alterações que foram feitas a partir da regulamentação da reforma da Previdência, eles mantiveram essa loucura. Qual é essa loucura que eu estou falando? Eles não reconhecem o período de auxílio-doença como especial, se quem trabalha na condição de especial se afastar em auxílio-doença comum que não seja decorrente de acidente de trabalho ou doença ocupacional.
Então, o cara é eletricitário, o cara é enfermeiro, ele se afasta em auxílio-doença comum, aquele período é considerado comum, né? Que louco, né? O vigilante serve a isso? O vigilante, o INSS já não considera nem o tempo de trabalho dele como especial. Então, imagina o afastamento em auxílio-doença também vai ser considerado comum. Então, se você teve período de auxílio-doença durante o teu período básico de cálculo, que vai desde julho de 94 até para frente, se você teve período de auxílio-doença que foi considerado, aliás, não é só de julho de 94, pode ter tempo anterior, né? Período de afastamento de auxílio-doença, que foi considerado comum, pode ser feita a revisão, muito importante isso, pode ser feita a revisão para efeitos de ganhar mais tempo. Agora, outro detalhe é o seguinte, como eu falei, essas informações elas servem para quem está aposentado e para quem está aguardando na via administrativa o seu benefício ou para quem está com processo judicial. Se você não pediu, se você tem alguma coisa dessa aqui, algum aspecto desse não fez, você pode já se programar para fazer a revisão. Legal? Então, esses aspectos que eu coloquei aqui, eles se referem à questão do tempo. Mas é claro que eles vão dar um reflexo na renda mensal inicial. Eles vão aumentar o valor do benefício, o que é muito bom, tá? Agora eu deixei aqui essa outra parte, né, que se refere à questão do valor. Então, essas revisões aqui, elas vão dar um reflexo já na renda mensal inicial. Na renda mensal inicial. Elas não vão mexer com o tempo, mas elas vão mexer exatamente com as contribuições. E você alterando as contribuições, você altera o cálculo e tu vai aumentar o valor do benefício. Então, a primeira opção mesmo é o cálculo. O INSS erra no cálculo? Sim, o INSS pode errar no cálculo, né? Ele pode errar no cálculo e vai errar no cálculo se tiver alguma contribuição, por exemplo, que não foi considerada lá no CNIS. É muito fácil de repente, o INSS errar no cálculo, com certeza, no cálculo normal mesmo, no cálculo daquilo que foi, no cálculo da apuração do período básico de cálculo e principalmente no descarte das 20% menores, né? Se for o caso, né? Das 20% menores. Ou um pouco vai errar no cálculo do fator previdenciário. Então tem que fazer uma revisão daquele cálculo para verificar, né, se foi correto ou não. Aí tem uma coisa importante aqui, tem uma coisa muito importante aqui que é do período concomitante. Tá? Então, para quem trabalhou em 2 locais, então tem a contribuição concomitante, que é o INSS. O INSS ele não considera, depois da reforma da Previdência, depois de 13 de 11 de 2019, o INSS reconhece, ele vai reconhecer, ele vai somar as atividades concomitantes. Mas antes de 2019, se você tinha uma contribuição, você trabalhava numa empresa e ganhava R$ 1.500 e trabalhava noutra empresa e ganhava R$ 2.000, olha aqui, exemplo, né? Isso aqui é um exemplo. Então, qual era o valor que você tinha para a Previdência Social? O valor que você contribuía era de R$ 3.500. R$ 3.500. Agora, o INSS, ele não considerava assim. Ele não ia considerar dessa maneira. Ele ia considerar o quê? Ele ia considerar aquela mais antiga ou aquela maior como a principal. Vamos imaginar que essa aqui fosse a principal. E ele ia considerar a outra atividade como secundária. E aí ele ia pegar um percentual dessa secundária e somar com a principal. Mas ele faz um cálculo, né? Ele tem lá uma fórmula de cálculo que, assim para você entender, ele ia considerar de 1.500, ele ia considerar aqui uns R$ 150. Uns R$ 150 só. Então, qual que seria a contribuição para o INSS? Seria de R$ 2.150. Essa que era a ideia que o INSS fazia, né? E fazia antes da reforma da Previdência. Agora, depois da reforma, não existe mais isso. Ele vai somar aqui, no caso, ele vai somar 1.500 com 2.000 e vai dar o 3.500. Mas antes disso, não. O INSS não reconhecia. Então, é obrigado
para ganhar isso, vai ter que fazer um processo judicial. Inclusive, esse termo aqui, ele está sobrestado no STJ. Ou seja, o STJ vai decidir essa parada aqui, mas você pode fazer já o pedido de revisão, você pode já fazer porque tem várias teses a respeito desse período concomitante, das contribuições concomitantes. Tá legal? Outro aspecto é a verba trabalhista. Né? Então, fez um processo judicial não para discutir o vínculo empregatício. Aqui, ó, sem carteira assinada, você pode até fazer uma reclamatória trabalhista, de repente, para reconhecer um tempo de trabalho que estava sem carteira. Né? Então, você pode fazer isso, se tiver dentro do prazo. Né? Agora, se você ou já fez esse processo, se você já fez esse processo lá atrás, você precisa verificar se isso está averbado no seu CNIS. O CNIS, todo mundo sabe, todo mundo ou devia saber, né? Pelo tanto que a gente fala, que o CNIS o que é? É o Cadastro Nacional de Informações Sociais, é onde o INSS tem a sua base de informação e é onde ele considera. Se tiver no CNIS, ok. Se não tiver no CNIS, não está ok não. Então você tem que fazer, quando a gente faz uma revisão, normalmente a gente faz uma revisão pedindo que altere o CNIS. Então aqui, quando eu falo sem carteira assinada, trabalhou sem carteira assinada, você pode fazer isso hoje, comprovando através de uma justificação administrativa, ou se você lá atrás já fez um processo judicial, então tem que ver se está averbado no CNIS do INSS. Aqui, quando eu estou falando de processo trabalhista, estou falando das verbas. Então vamos imaginar que você ganhou adicional no turno, que você ganhou hora extra, que você ganhou algum período que você não estava ganhando, ganhou insalubridade e tal. Então o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando que você, aonde você ganhava 1, dá um pouco, você foi ganhar 2. Né? Então você ganhou 2. Então esse 2, ele vai entrar no período de contribuição. Então onde você ganhava 2, não era 2, você ganhou mais 1.500. Então o teu valor seria 3.500. Então você tem que fazer a retificação disso lá no CNIS do INSS. Tem que fazer o pedido de retificação das contribuições. E juntar esse processo trabalhista através de uma justificação administrativa lá no processo do INSS. Tá? Eu estou falando isso aqui no sentido de que você ainda não fez o seu pedido. E se você já fez o pedido, já está aposentado, o que você vai fazer? Vai fazer a mesma coisa. Vai pedir a revisão e vai ter que juntar o processo trabalhista lá no pedido da revisão. E eu deixei por último aqui o do auxílio acidente. Isso aí já é uma coisa mais complicadinha um pouco. Você precisa entender o que é o auxílio acidente. Tá? Então deixa eu já aproveitar mais o espaço, já vou apagar esse aqui que é facilzinho de a gente apagar. Tá? Então vamos ver o que é o auxílio acidente. O auxílio acidente é o benefício que você recebe quando você se afasta em auxílio-doença, e você fica com uma sequela. E quando, obviamente, o afastamento é decorrente de um acidente de trabalho. Então, quando ocorre um acidente de trabalho, e quando ocorre uma doença ocupacional, muito importante isso aqui, uma doença ocupacional, uma doença decorrente do trabalho ocupacional, esse é o nome. Na verdade, se chama doença profissional, né? A doença ocupacional ela se desdobra em doença do trabalho ou doença profissional. Mas para você entender, a doença ocupacional ela é equiparada a um acidente de trabalho, tá? Ela é igual aqui. Vamos colocar aqui, ó. Uma doença ocupacional ela é decorrente ela é decorrente do quê? É decorrente de um acidente de trabalho, um auxílio-doença acidentária é decorrente de um acidente de trabalho típico ou de uma doença ocupacional. Tá? A doença ocupacional ela se desdobra em doença profissional ou doença do trabalho. Mas o que a gente interessa? É que tem a ver com o trabalho. Então vamos imaginar os vigilantes. Vigilantes, o INSS já tem aqui, ele tem aqui no decreto 3048, um anexo que ele faz um anexo, que ele tem um nexo aqui, uma relação de doenças que afetam determinados segmentos relacionados com as empresas, com as atividades econômicas. Então ele diz assim, atividade de segurança privada é uma atividade, um CNAE, tem um CNAE, Cadastro Nacional de Atividade Econômica, esse segmento de segurança privada,
existe esse profissional, que é o vigilante, e que existe um nexo de relação entre essa atividade e determinadas doenças. Então, por exemplo, doenças dos membros inferiores. O vigilante fica muito tempo de pé e vai gerando problema de coluna e problema dos membros inferiores. Por exemplo, varizes, ou problemas de circulação, problemas venosos, que a gente fala. Ou também doenças do aspecto mais psicológico. Né? Então, mas isso também afeta outras categorias. Né? Por exemplo, enfermeiros, por exemplo, profissionais da saúde, né? Enfermeiro, técnico, auxiliar. Né? Então, por quê? Porque a atividade o ambiente, né, de hospital e tal, a pessoa ela é afetada muito nas suas emoções, no sentido de que ela vê pessoas doentes, principalmente agora na pandemia, por exemplo, agora o risco de contaminação, o risco de ser contaminado pelo vírus, então aquilo ali gera medo, gera ansiedade, né, e isso decorre muitas doenças psicológicas, por exemplo. Né? Então, assim, estou falando assim, uma coisa que liga muito, e o vigilante ele lida muito com estresse tem alguns postos de serviço que são supostamente muito tranquilos, mas tem determinadas atividades, por exemplo, transporte de valores, escolta, atenção ligada no máximo, sempre, né? Você pode ver que o vigilante do transporte de valores está sempre com a mão na arma, tem que 100% de atenção, né? Sempre vendo o movimento, né? Sempre quando ele realiza os procedimentos de embarque, desembarque, deslocamento. Então, ou seja, isso vai gerando doenças ocupacionais, doenças do trabalho, né? Doenças do trabalho, doenças profissionais. E isso se equipara a um acidente de trabalho. Agora, deixa eu dizer o seguinte, quando a pessoa se afasta no auxílio-doença, muitas vezes, a CID, que é o Código Internacional da Doença, o CID ali do atestado médico, ele não é considerado, o CID aqui, não é analisado se ele é uma doença ocupacional. Né? Então, não é analisado. E o INSS não vai fazer isso. O INSS não observa isso aqui. Por que o INSS não observa? Porque se ele observar isso aqui, ele vai ter que te pagar o auxílio acidente. Tá? Quando é que ele vai te pagar o auxílio acidente? Quando é que vai gerar o direito ao auxílio acidente? Vai gerar o direito ao auxílio acidente quando a pessoa se afasta e quando ela volta, quando ela se recupera, ela fica com sequelas. Tá? Bom, ela fica com sequelas. Tá? Então, ficou com sequelas que reduzem a capacidade de trabalho. A pessoa se afasta em auxílio-doença, de uma doença ocupacional, tá? E aí o que ocorre? Ou pode ser até um acidente, né? Pode ser até um acidente. E aí o que acontece? Quando ela volta, ela fica com uma sequela que reduz a capacidade de trabalho. Vou dar um exemplo para a gente entender. Vamos imaginar que a pessoa tenha problema de coluna. E esse problema, pegar um caso assim que a gente fica mais, só não vou falar o nome, né? Vigilante que saiu um auxílio-doença, ele trabalhava muito de pé, a jornada de trabalho dele era de pé, ele ficava sempre em movimento. Então, tu imagina uma jornada de 8 horas, né, sempre de pé. Então, o que acontece? Aquilo foi gerando para ele doenças dos membros inferiores, doenças venosas, e ele teve um problema de coluna muito grande. Então, era uma associação, né, de malefícios. E aí o que acontece? Ele saiu em auxílio-doença, a CID não foi feita essa análise de uma doença ocupacional e ele teve sequelas. Sequelas do quê? Sequelas que ele não podia ficar trabalhando de pé, ele tinha que ficar trabalhando sentado. Ora, a empresa falou o seguinte, bem, se você não consegue trabalhar de pé, então eu vou te demitir, porque eu preciso de alguém que trabalhe em pé por causa que a exigência desse trabalho aqui é. E a empresa não deslocou ele para outro ambiente no qual ele pudesse trabalhar de pé. Pudesse trabalhar sentado, ele não podia trabalhar de pé. Né? Ele podia ficar ali, cara, 1 hora, aí já começava a dar muitas dores. E ele tomava muito remédio, muita injeção, né? Ele tinha que fazer uma aplicação, porque à noite, depois que esfriava o corpo ali, ele sentia muitas dores, não conseguia nem dormir. Então aquilo começou a gerar outros problemas, porque o cara não dormia direito, não descansava. Então começou a gerar entrou numa situação, mas tudo a origem é de uma doença ocupacional. O que acontece? Ele não recebeu auxílio, ele não recebeu
o auxílio acidente. Né? Ele não recebeu o auxílio acidente, não sabia, não tinha conhecimento, e foi encaminhado a sua aposentadoria. Ele já estava no tempo, aí ele optou por fazer uma aposentadoria comum, converter o tempo especial dele e tal, e antecipou a aposentadoria dele. Muito bem, o que acontece? É possível fazer agora a revisão, considerando o auxílio acidente que ele deveria ter recebido. Ele deveria ter recebido, mas não recebeu. Então, é possível discutir isso hoje. Então, o que tem que fazer? Tem que verificar se no período para trás houve afastamento em auxílio-doenças, tá? Se houve o afastamento em auxílio-doenças, e você vai, até vou colocar em outra cor aqui, e você deve verificar os afastamentos em auxílio-doença e verificar a CID, né? Verificar a CID, qual é o Código Internacional daquela doença, e aí você vai fazer um pedido de revisão dizendo, olha, eu me afastei em auxílio-doença lá em tempos anteriores, aquela CID era passível de um auxílio-acidente que eu não recebi, e se for mais de 5 anos, né, não vai receber os valores atrasados do auxílio-acidente. Né? Qual é o valor do auxílio-acidente? Deixa eu explicar isso aqui. O valor do auxílio-acidente é o mesmo valor que você iria receber caso fosse se aposentar. Então, eles fazem o cálculo, né? Do mesmo valor que a pessoa iria se aposentar, ela vai ganhar 50%. Então, eles fazem um cálculo como se a pessoa fosse se aposentar e ela vai ganhar 50% de auxílio-acidente. Então, é um benefício muito bom. Por quê? Por que é bom? Porque o auxílio-acidente, a pessoa vai receber até se aposentar. Quando se aposenta, ela deixa de receber, mas ele entra no cálculo como se fosse uma contribuição. Então, se a pessoa recebeu 5 anos de auxílio-acidente, são 60 meses a mais onde ele vai ter uma contribuição maior. Vamos imaginar que ele recebesse, ele contribuísse sobre R$3.000 ou sobre R$2.000, é só um exemplo, contribuísse sobre R$3.000 e ganhasse 1.500, porque é 1.500 de auxílio-acidente. Então, qual seria a contribuição dele? R$4.500. Digamos que lá, quando ele fosse receber o auxílio-acidente, a forma de cálculo para saber quanto que ele receberia de aposentadoria fosse R$3.000. Então, o auxílio-acidente seria de R$1.500. Então, para efeitos de contribuição, é considerado o quê? O 3.000 mais o 1.500, R$4.500. Isso, com certeza, vai afetar a renda mensal inicial da aposentadoria. Então, essa revisão do auxílio-acidente é muito poderosa no sentido de aumentar o valor que a pessoa recebe de renda mensal inicial. Isso eu estou falando, de novo, em duas situações, para quem já é aposentado e para quem está encaminhando o seu benefício. Então, quando você vai encaminhar o seu benefício, tu já faz uma verificação. Espera aí, eu tive 3 afastamentos em auxílio-doença, eu tive 1 afastamento em auxílio-doença. Então, você vai verificar se essa doença, se o CID da doença corresponde a uma doença ocupacional. E onde é que eu vou ver isso, Pedrosa? Você vai ver isso aqui no anexo 4 do decreto 3048, que ele relaciona várias doenças praticamente todos os segmentos, todos os quinais, né? Os cadastros nacional de atividade econômica relacionado com os trabalhadores dessa categoria e as doenças decorrentes daquele segmento, daquela categoria. Cada segmento tem determinados tipos de doença. É claro que uns segmentos vão gerar muito mais doenças ocupacionais do que outros. Né? Então, essa é a análise muito importante, muito poderosa, eu diria que é a mais poderosa de todas as possibilidades, porque ele vai dar um impacto muito grande aqui na renda mensal inicial do benefício. Legal? Muito bem. Então, tem aí, deixei por último a revisão da vida toda, que é o quê? A revisão da vida toda é por quê? Porque os benefícios são calculados pegando as contribuições desde julho de 94 até a data da entrada do benefício.
A revisão da vida toda vai contemplar aqueles que, antes de julho de 94, tinham as melhores contribuições, né? Então, se as melhores contribuições estavam antes de julho de 94, aí entra a revisão da vida toda, que está lá no Supremo, está empatada em 5-5, né? E vamos aguardar aí o julgamento de um voto só que vai decidir essa parada aqui, tá? Se você ficou com dúvida, ficou com alguma incerteza, não fique com ela. Use o link abaixo aqui, escreva a sua dúvida, envie para mim, que a gente vai poder te ajudar. Eu e minha equipe estamos aqui lhe esperando que você envie a sua questão para que a gente possa ser muito mais assertivo e poder te orientar, te ajudar. Certeza pela clareza e seja previdente como sempre e age como nunca em prol da sua questão, da sua aposentadoria. Eu te espero no próximo vídeo.